A China, na visão de muitos, é um país sem liberdade, onde as pessoas não podem criticar o governo, onde a população é rastreada e vigiada o tempo inteiro, onde o governo sabe cada passo que você dá até na internet, onde pessoas são reprimidas e controladas pelo Estado. Mas até onde isso é verdade? Como que é a vida das pessoas comuns na China? Eles passam por isso no dia a dia? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como que funcionam essas questões problemáticas e polêmicas envolvendo a China e como que é a vida de um chinês que vive na China atual. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática e bora pro vídeo. Quando a gente fala em China, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é que lá tem câmeras em todos os lugares e o governo sabe de cada passo que você dá. E sim, de fato, a China tem um dos sistemas de vigilância mais avançados do mundo. São milhões de câmeras espalhadas pelas cidades, muitas delas inclusive com reconhecimento facial. Parece coisa de ficção científica, mas isso existe de fato. Só que é aí que vem a pergunta: como que isso aparece no dia a dia de quem vive lá? Na prática, você percebe essas câmeras em estações de metrô, nas ruas principais, nos caixas eletrônicos e até em cruzamentos de bairro. Quando você faz um pagamento com o celular, o que praticamente são todos os pagamentos hoje em dia, ou quando você usa o transporte público, muitas dessas informações também passam por sistemas que podem ser monitorados. A grande diferença é a forma como os chineses encaram isso. No Ocidente, a gente costuma pensar tipo: já na China, a maioria das pessoas vê isso como algo positivo. Para elas, significa mais segurança, mais praticidade, menos criminalidade. É comum você ouvir alguém dizer que, se eu perder a minha carteira ou o meu celular, em poucas horas a polícia consegue rastrear. Então, enquanto para fora isso soa como uma opressão, lá dentro muita gente enxerga como conveniência e proteção. É quase como se fosse um preço a se pagar por viver em um lugar considerado extremamente seguro. Mas é claro que existe o outro lado da moeda. Esse nível de vigilância também levanta muitas preocupações. Se por um lado ele traz segurança, por outro significa que você dificilmente vai ter uma vida privada. O governo tem os meios para saber onde você está, com quem você esteve, o que você comprou e até mesmo o que você escreveu ou compartilhou na internet. Agora imagina isso em momentos de conflito político. Se alguém se posiciona contra o governo de forma pública, o sistema de monitoramento, digamos assim, pode ser usado para rastrear essa pessoa rapidamente. E diferente de países democráticos ocidentais, na China, o limite de até onde você pode criticar o governo é bem mais estreito. Isso faz com que a vigilância, que para muitos é sinônimo de proteção, para outros seja também um lembrete constante de que a liberdade nesse lugar tem fronteiras muito claras. Um outro ponto aqui é que, ao aceitar esse sistema, os chineses acabam abrindo mão de algo que no Ocidente é considerado fundamental: a ideia de privacidade individual. A vida fica muito mais prática, isso é verdade, mas você praticamente não tem escolha de sair desse ecossistema. Quer pagar algo? Vai ser via celular. Quer andar de metrô? Reconhecimento facial, QR Code. Ou seja, você entra num sistema que te oferece conforto, mas ao mesmo tempo cada vez mais te prende nele. Então o debate é justamente esse: o que vale mais a pena? Viver num país com um altíssimo nível de segurança e conveniência, mas sabendo que está o tempo inteiro sendo observado? Ou ter mais privacidade, mas abrir mão desse nível de controle que traz certa estabilidade? É você que decide isso. Liberdade de expressão. Quando a gente fala em liberdade de expressão na China, a regra aqui é muito clara. Você pode falar de qualquer coisa, menos do governo. Discussões sobre trabalho, família, cultura, ou até mesmo reclamações do dia a dia, isso tudo é muito tranquilo. Você pode sim conversar com seus amigos em grupos privados, em jantares, em casa, sem ter nenhum problema. Mas a história muda bastante quando você leva essas críticas para o espaço público, especialmente na internet, que é rigidamente monitorada. Postagens que desafiam ou ridicularizem o governo, que questionem diretamente o Partido Comunista ou incentivem protestos, simplesmente desaparecem. Às vezes a conta da pessoa é bloqueada, outras vezes pode ser que as autoridades batam na sua porta para ter uma conversa. E nem precisa ser algo gigantesco, de comoção popular, tá? Algumas postagens já podem te colocar em apuros. E se alguém decide insistir e confrontar o governo? É aí que a repressão é pesada. E a gente já viu isso acontecer em diversos momentos.
Em 1989, na Praça da Paz Celestial, milhares de estudantes que pediam por reformas políticas foram esmagados pelo exército. E até hoje esse assunto é censurado dentro do país. Mais recentemente, em Hong Kong, os protestos por mais autonomia foram sufocados com prisões em massa e leis que praticamente acabaram com a oposição. Durante aquele momento onde a gente precisou ficar em casa, médicos e jornalistas que tentaram expor falhas na gestão de crise foram silenciados e alguns simplesmente desapareceram. Muitos deles estão presos até hoje. E nada mostra melhor esse limite da liberdade de expressão na China do que o caso do Dr. Li Wenliang, um oftalmologista do Hospital Central de Wuhan. Em 30 de dezembro de 2009, ele fez o que qualquer médico responsável faria. Avisou colegas em um grupo privado do WeChat que tinha atendido pacientes com sintomas parecidos com o SARS, um vírus que já tinha alguns casos letais alguns anos antes. A ideia dele era apenas alertar os amigos para tomarem cuidados extras, mas em vez de ser reconhecido, ele foi acusado de espalhar boatos e perturbar a ordem social. No dia 3 de janeiro de 2020, ele foi chamado pela polícia e obrigado a assinar uma carta de advertência, prometendo que não repetiria esse erro. Ou seja, ao que parece, o governo preferiu silenciar o aviso do médico a admitir que um novo vírus estava circulando. Pouco tempo depois, o próprio Li acabou, infelizmente, pegando a doença. Ele veio a óbito no dia 7 de fevereiro de 2020, com apenas 34 anos. A morte dele gerou uma comoção mundial, e dentro da própria China, explodiu uma onda de indignação nas redes sociais. A hashtag Queremos Liberdade de Expressão chegou a quase 2 milhões de visualizações no Weibo antes de ser censurada. A BBC, o Journal of Bioethical Inquiry e até a Organização Mundial da Saúde registraram como que esse caso foi um símbolo não só desse momento da história, mas também do autoritarismo chinês. O governo, pressionado pela reação internacional, tentou corrigir a narrativa. Declarou Li como Marte e homenageou ele postumamente. Mas o dano já estava feito. E o que as pessoas entenderam com esse caso foi uma coisa muito dura. Em vez de ouvir os seus próprios especialistas, Pequim preferiu proteger a imagem do Estado. E Li não foi o único nesse momento. Jornalistas cidadãos como Zhang Zhan, Chen Qiushi, Wang Bin e Li Zehua tentaram mostrar para o mundo o que estava acontecendo em Wuhan. O resultado? Prisões, desaparecimentos e censura. Zhang Zhan, por exemplo, foi condenada a 4 anos de prisão em 2020 e ao sair da cadeia em 2024, foi presa de novo por voltar a denunciar abusos. Inclusive, atualmente ela pode pegar até mais 5 anos de prisão. E segundo Repórteres Sem Fronteiras, ela não está com uma condição de saúde muito boa. O caso do Dr. Li e de outros jornalistas mostra de forma muito clara o risco de você confiar poder absoluto ao Estado. É tolice, ou até utopia socialista, você acreditar que o governo sempre vai agir pelo bem da população. Porque quando a prioridade é proteger a imagem do regime, a verdade, ou até mesmo a própria vida das pessoas, acabam ficando em segundo plano. Esse é o histórico que a gente tem de vários governos, incluindo governos capitalistas, democracias, onde existem mecanismos de defesa contra o Estado, quanto mais em governos que concentram todo o poder nas suas mãos. O que garante que o governo não vai utilizar isso para se autodefender? Esses exemplos mostram como que o Estado age quando ele se sente ameaçado. E é aqui que entra o pacto social que muita gente comenta sobre a China. Você aceita não confrontar o governo e em troca você tem uma vida confortável, com estabilidade, segurança e prosperidade econômica. A maioria da população parece satisfeita com esse acordo. Afinal, milhões de pessoas saíram da pobreza nas últimas décadas e hoje vivem muito melhor do que antes. Mas será que vale realmente a pena? Tecnologia e vida digital na China. Se tem uma coisa que impressiona quem vai para a China, é a vida digital. Por lá, praticamente tudo acontece dentro dos aplicativos, como o WeChat e o Alipay. Você quer pedir comida? WeChat. Quer pagar a conta de luz? WeChat. Agendar consulta no hospital, pagar passagem de trem, mandar dinheiro para um amigo, pedir um táxi, reservar um hotel, tudo isso está integrado no celular. É uma conveniência absurda. Você sai de casa sem carteira e resolve tudo pelo celular. Na verdade, carregar dinheiro em espécie virou uma coisa muito rara em cidades grandes, como Pequim ou Xangai. A vida acabou ficando muito mais prática. Só que essa praticidade também vem com um preço. O governo tem acesso a praticamente todas essas informações. Cada pagamento, cada deslocamento,
cada conversa dentro do WeChat pode ser monitorada. Isso daqui não é teoria da conspiração, tá? É um sistema que já está muito bem estruturado. E sim, às vezes dá problema. Durante aquele momento que eu falei agora há pouco, houveram casos de pessoas sendo barradas de viajar ou até de sair de casa porque o app de código de saúde deu erro e sem ele você basicamente não existia. Sem falar na dependência. Se por algum motivo a sua conta for bloqueada, você fica praticamente impossibilitado de viver normalmente. A maioria dos chineses aceita isso como parte do pacote. Em troca, eles têm uma vida mais rápida, mais organizada e mais segura. Mas essa é uma coisa que divide muitas opiniões. Será que é uma boa ideia entregar tanto poder a um governo, qualquer governo, e confiar que ele sempre vai usar isso para o bem da população? Porque convenhamos, cara, hoje isso pode ser usado para facilitar a sua vida, mas amanhã, se o Estado decidir, pode ser usado para controlar os seus passos, para limitar suas escolhas, ou até punir quem ousar sair da linha do que eles considerarem correto. E você não vai ter poder nenhum sobre isso. Será que vale a pena esperar para ver? A vida cotidiana de um chinês comum. Apesar de todo esse papo sobre vigilância, controle estatal, a verdade é que a maioria dos chineses leva uma vida normal, confortável e até bem feliz dentro do que a sociedade oferece. O dia a dia gira em torno das mesmas coisas que em qualquer lugar do mundo. Trabalho, família, lazer, consumo. Nas grandes cidades, as pessoas trabalham muito. Tem a famosa rotina do 996, né? Que é muito comum em empresas de tecnologia, por exemplo. Mas elas também valorizam muito momentos de descanso. Sair para comer com os amigos, viajar nos feriados, gastar em shoppings enormes ou pedir delivery no celular a qualquer hora. A vigilância e a censura? Bom, no cotidiano a maioria não sente esse peso. O pacto social que a gente falou aqui antes acaba se refletindo nisso. Em troca de não confrontar o governo, o cidadão comum recebe um país relativamente seguro, um transporte público eficiente, ruas bem cuidadas e oportunidades de ascensão econômica. E esse acordo faz sentido dentro da cultura chinesa. Historicamente, a China sempre valorizou mais a estabilidade coletiva do que a liberdade individual. Depois de séculos de guerras internas, fome e pobreza extrema, a prosperidade das últimas décadas é vista como uma conquista, algo que não pode ser arriscado. A lógica aqui é muito simples. Se o governo garante crescimento, empregos, segurança e ordem, então não tem motivos para confrontá-lo. Por isso, o chinês comum se preocupa menos com política e muito mais com a vida prática. Como ganhar dinheiro, como dar uma boa educação para seus filhos, como aproveitar os frutos do crescimento econômico. E quem desafia esse sistema se torna uma exceção. E geralmente acaba sendo usado como exemplo para mostrar o que acontece com quem passa do limite. No fim das contas, viver na China atual é viver nesse equilíbrio e nessa linha muito tênue. Abrir mão de certas liberdades, mas em troca ter uma vida estável e confortável. Para muitos isso daqui é um preço justo. E é exatamente por isso que um modelo de governo tão autoritário consegue se manter. Porque para a maioria isso daqui funciona. Eu considero isso uma coisa boa? Definitivamente não. E aqui entra uma visão até mais pessoal minha do porquê isso não funcionaria no meu caso, onde eu vivo. Eu acredito numa ética mais liberal da economia, onde o Estado ele cria condições, mas ele não controla cada detalhe da vida das pessoas ou das empresas. Ou pelo menos isso seria o ideal, né? Quando você olha para países que têm mais liberdade econômica, você vê inovação florescendo, pequenos negócios crescendo sem depender tanto do Estado, e a prosperidade sendo construída de baixo para cima. A China cresceu muito, isso é inegável. Mas sempre dentro de um modelo em que o partido dita as regras do jogo. Para mim, isso daqui tem um limite, tá? Porque quando o Estado é dono de tudo, ele também se torna dono da sua vida. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Tinha mais coisas que eu queria falar aqui, e são pontos mais radicais para mim, mas eu vou evitar falar sobre isso aqui no YouTube. Eu vou deixar isso para vocês mesmos pesquisarem, procurem fontes confiáveis. E você que gosta da China também, procure fontes que vão além das fontes oficiais do governo. Tenha uma mente mais crítica também. Eu agradeço por cada um de vocês que chegaram até aqui. E se você quer descobrir como funcionam as religiões na Coreia do Sul, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e vem comigo.